para se chegar à mesmo resultado. Então, por exemplo, é o que eu quero mostrar. Então, por exemplo, eu digo que o experimento, né, por exemplo, aqui tem um exemplo. Ó, eu fiz uma cabeça, né, está embrulhada com filme assim, mas fala bem do que eu estou falando. Tá, em fibra com pelo. Tá? Então, por exemplo, tá um maior, mas era menor e mais leve, que funcionasse de uma outra forma. Porque a peça, né, na peça que vai ser usada, o ator tem que entrar no armário, tem que ter mobilidade. Isso foi uma informação que não chegou antes. Me foi pedido isso. Eu fiz do tamanho que me pediram, só que me pediram diferente. A mesma coisa, mais leve. Então, por exemplo, está aqui. Né? E essa tem um tamanho, tem um peso, que é leve. Tá? Só que aqui eu fiz uma de espuma, né, que tem um peso menor e muito mais leve. Então, qual é a diferença? O ator aqui, ele estaria olhando por conta do volume. Aqui vai estar encaixado na cabeça. Ele vai olhar por aqui, ele vai poder falar, né? E não tem peso. Ele vai poder, inclusive, entrar no tal armário lá e sair. Que, por exemplo, você vê com outro material, né? Eu acho que já consegue perceber, né? Que ele está bem parecido e vai ser forrado, trabalhado agora para chegar a isso aqui. Então, por exemplo, né, é o que eu estou te fechando assim. É a mesma coisa com materiais diferentes. Então, por exemplo, né, vão funcionar, por exemplo, precisou ser assim por conta de como vai ser usado. Então, por exemplo, essa aqui eu vou guardar e essa aqui que eu estou acabando agora eu vou entregar. Quando eu vou forrar isso hoje, que você depois, por exemplo, você percebe os tons, né, o desenho, né, a forma de colar, como é que vai, toda a espuma trabalhada, modelada, tá, em cima de uma cabeça, que é, por exemplo, é a minha referência, e vou forrar. Então, por exemplo, estou dando, né, vida a uma ideia. Então, por exemplo, eu estou capacitando, por exemplo, vai acontecer lá isso por conta de uma ideia e eu dei a solução. Para essa mesma peça eu fiz um gato também, que o cara mete a mão dentro do gato e mexe o gato. Ficou super bacana, entendeu? Todo também feito por aqui, tá trabalhado. Então, por exemplo, assim, produzir o efeito. É que eu defendo aqui, que eu falo para os alunos. Né? Fazer um curso é para você tem que aprender a produzir. Então, por exemplo, Mário, eu preciso de um ferimento que o cara entre, o corte, a cabeça sai, não sei o quê. Então, é produtor de efeito. Então, você tem que produzir o efeito. Então, você tem que entender de diversas coisas para produzir o efeito. Entendeu? Senão você não vai encontrar, você não vai, por exemplo, chegar na loja, eu quero o efeito X, isso não existe. É produzir o efeito. Então, na Amazônia, por exemplo, tinha um cara que, por exemplo, o jacaré comia a perna. Então, por exemplo, o cara tinha a perna. Então, por exemplo, foi usada a computação para tirar a perna, não sei o que, papá, né? Eu fiz um extensor, fiz o jacaré e fizemos a ação do jacaré comendo a perna do cara. Então, por exemplo, isso é produzir um efeito, não é só chegar lá e botar o sangue, né? Muita gente, fazer efeito especial e fazer sangue. Não. Né? Efeito especial está além do só botar um sanguinho, entendeu? Né? Então, por exemplo, é que eu tento mostrar aqui. Né? Hoje dizem, por exemplo, da computação, né? A computação está chegando, será que vai tomar a maquiagem? Não. Eu acho que ainda vai, né, levar muito tempo, porque a computação é complexa. Entendeu? Eles não conseguem entregar, por exemplo, de um dia para o outro o que a gente consegue. Entendeu? Por exemplo, e quando você pega, né, e eu entrego, por exemplo, isso para a computação, eles conseguem muito mais rápido transformar isso em informação porque já existe. Então, por exemplo, lá fora hoje o processo é rápido porque é aliado. Então o cara vai transformar, por exemplo, no lobisomem. Tem a maquiagem acontecendo a transformação para chegar até na computação. Então, por exemplo, quem está em casa acredita porque está vendo o ator transformando e a computação já não tem essa condição. Você, né, vai ter anos, vai ter meses de trabalho para isso. E a gente, na nossa realidade Brasil, entendeu? Né? Por exemplo, está começando, nós fizemos eu fiz alguns trabalhos com a Record, assim, entendeu? Por exemplo, de efeito, né? Que é, por exemplo, quando você dá para a computação a informação, é muito melhor. Nós fizemos também na Globo, por exemplo, né? Eles, né? Na verdade, eu digo que eles fizeram, os caras são impressionante. Foi um envelhecimento lá do Zé de Abreu,
na minissérie Amazônica, eu fiquei impressionado com a habilidade e conhecimento dos garotos, entendeu? E assim, um mundo completamente diferente, mas eles precisam de tempo, eles não conseguem transformar, entendeu, de um dia para o outro. E você, com um bom trabalho, a maquiagem hoje, por exemplo, resolve brilhantemente, entendeu? Então, por exemplo, eu acho que ainda está um pouco bem distante, que a gente consegue o real, entendeu? E, por exemplo, para que eles façam isso aqui é complicado. Então, por exemplo, de repente, por exemplo, a maquiagem no ator é muito mais funcional do que a computação. A computação, para fazer isso aqui, ela precisa de um tempo, para adaptar, renderizar, não sei o que, casar informação, texturizar, pintar, fazer toda uma parte que cada um com a sua habilidade. Então precisa de um tempo maior. Então eu acredito que ainda vai demorar muito tempo aí. Não é impossível, que eu digo que nada é impossível, tudo é possível, mas cada coisa no seu tempo. Então a gente tem muito que trabalhar ainda com maquiagem. Entendeu? Acho que foi um prazer recebê-los aqui, espero ter preenchido aí, quem assistiu também, entendeu? Eu acho que só tenho que agradecer, eu acho que a gente está caminhando aí, plantando, então, e sejam bem-vindos. Valeu. Falou? Valeu, queridão. Valeu, beleza. Então, aqui a gente encerra essa entrevista com o Mário Campioli, exclusivamente lá para o site MSFX e futuramente para o mundo.